Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quinta-feira nós estamos aqui para trazermos uma palavra para edificar, exortar e consolar a vida do irmão e da irmã. Pontos difíceis de entender. Olha, a palavra de Deus, ela tem pontos difíceis de entender. Nós vamos falar sobre isso nesta noite. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, continuasse até o final. Tenha paciência para ouvir o que nós temos para dizer, para explicar, porque tem coisas que não tem como explicar com 1 minuto, com 2 minutos, com 5 minutos. É preciso um tempinho maior, mas no final eu tenho certeza que o irmão, a irmã que está assistindo, que vai assistir até o final, vai dizer, valeu a pena eu ter ouvido essa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra vai ser útil para muitos que estão me ouvindo nessa hora. É algo que você precisa saber, o que nós vamos falar aqui. Então vamos por partes. É preciso, para nós chegarmos nos pontos difíceis de entender, é preciso nós falarmos dos pontos fáceis de entender. O Evangelho, ele é fácil de entender, ele é simples. Veja que Jesus diz aqui, em Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. O Evangelho, ele é muito simples. Jesus mandou pregar o Evangelho de maneira que as pessoas ouçam, entendam e decidam se vão crer no Evangelho ou não. Alguns creem e muitos não creem no Evangelho. Mas não é porque não entendem, é porque não acreditam. O que é o Evangelho? Que eu digo que o Evangelho é simples. O Evangelho é a boa notícia. Que Jesus morreu, ressuscitou, voltará. Que Ele é o Filho de Deus. Que nós somos pecadores, mas Ele morreu por nós para nos dar a vida eterna. Está escrito aqui em 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Meus irmãos, vejam, o Evangelho é isso, é essas boas notícias. O que acontece hoje em dia? Muitas pessoas, elas não creem no Evangelho. E muitas pessoas nem querem beirar a igreja, elas nem passam na porta da igreja, elas já não creem no Evangelho e nem querem ir para a igreja. Só que o que nós temos visto acontecer, e sempre aconteceu, é que tem pessoas que não creem, mas
entram na igreja sem crer. Elas mostram que creem, mas não sinceramente. No fundo do coração elas não creem. E essas pessoas, muitas das vezes, elas pulam certos pontos, certas etapas, na tentativa de se engrandecer ou conseguir alguma vantagem sobre os demais. Deixa eu explicar melhor. Preste atenção. Quando a pessoa ouve o evangelho, ou ela se torna ovelha, ou ela não é ovelha. Ela perde a oportunidade de ser uma ovelha de Jesus, porque ela não crê. Uma pessoa, quando se torna ovelha, ela vai passar por alguns pontos. Veja só, o primeiro ponto é receber como criança. Receber como criança o reino de Deus. Ela entra no reino de Deus se tornando como uma criança. Ou seja, é quando ela crê, quando ela acredita. Isso é se converter e se tornar como uma criança, como nós vamos ler daqui a pouco. Esse é o primeiro ponto. Depois que a pessoa se torna como uma criança, a pessoa acredita no evangelho, então a pessoa passa a receber o leite que é para meninos. Veja que ela não pula etapas. Ela não crê e no outro dia se torna adulto. Não, ela ainda é um recém-nascido, um novo convertido. Ela se torna um menino, uma menina espiritualmente. E ela recebe o leite que é para os meninos. Ou seja, o que é o leite? É os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, os primeiros ensinamentos da palavra de Deus. Aqueles ensinamentos mais fáceis de entender e necessários. Então, o que acontece? Depois que a pessoa crê, se torna como uma criança, recebe o leite que é para recém-nascidos, para meninos, que é os primeiros rudimentos da palavra de Deus, então vai chegar a hora que a pessoa vai crescendo, e a pessoa já vai receber o mantimento sólido, que nós vamos ver mencionado nas Escrituras também. Ela vai receber o mantimento sólido. E só depois que ela começa a receber o mantimento sólido, é que ela vai poder fazer sacrifício. Ela vai para o quarto ponto. Vai poder receber sacrifícios espirituais, ou melhor, vai poder oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Então vamos recapitular. Primeiro ponto, a pessoa que se torna uma ovelha, ela crê no Evangelho. Se torna uma ovelha de Jesus crendo no Evangelho, crendo nele. Então ela se torna como uma criança. Ela crê, ela acredita no Evangelho. Então ela se torna um menino necessitado de leite espiritual, que é os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Daí um tempo, à medida que ela vai crescendo, ela começa a receber um mantimento sólido. É geralmente nesse mantimento sólido é que há pontos difíceis de entender. E depois a pessoa já está pronta para fazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. O que acontece com quem não crê e entra na igreja? Geralmente, essas pessoas, sejam homem, seja mulher, elas não recebem o reino de Deus como criança, elas não creem, elas não recebem, portanto, o leite, que é os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e elas já querem o mantimento sólido. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai ter nenhum nem outro, nem os outros. Elas vão pular esses pontos, ou pelo menos vão tentar pular esses pontos, e o resultado é que não vai passar por ponto nenhum. E essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão se tornar nos desviados e vão se tornar num escândalo. Vão se tornar em escândalos dentro da igreja. Depois elas vão sair e elas vão atrapalhar muito a obra de Deus. É isso que tem acontecido. Eu conheço, eu estou me lembrando aqui, obviamente que eu não vou falar quem é,
porque o nosso objetivo não é atacar as pessoas, mas é mostrar o erro e mostrar a verdade. Eu conheço 2 rapazes que aconteceu isso com eles. Num dia, o moço estava nas festas do mundo em cima de um palco, se apresentando. No outro, ele já estava no altar, pregando. E eu o ouvi, ele tentou até conversar comigo, e eu confesso que eu não entendi nada que ele estava falando. E falando heresias, tentando dissertar sobre, ou discursar, vamos usar a palavra mais fácil, tentando discursar sobre pontos difíceis da palavra de Deus e distorcendo tudo. E quando eu tentei mostrar para ele, ele não aceitou. Mas sabe por quê? Porque ele não creu de verdade. Ele não creu, ele entrou na igreja com outros objetivos, com certeza. Tem outro rapaz também que ele entrou na igreja, com poucos dias, ele já estava pregando, e um dia ele me perguntou: você é trinitariano? Eu falei: eu sou, porque eu creio na Trindade. Deus é um, mas são 3 pessoas e um só Deus. Ele disse: não, Deus não é 3 pessoas. Deus é 2 pessoas só. O Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma pessoa. Eu falei: olha, irmão, a discussão é se Deus é um Deus e uma pessoa ou se Deus é um só Deus em 3 pessoas, os unicistas e os trinitarianos. Agora, que Deus é 2 pessoas, eu creio que nem os testemunhos de Jeová não creem dessa forma, porque eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa e eles também não creem que Jesus é Deus. Então, no fundo, eles creem que Deus é um só Deus, uma pessoa. Então, é uma doutrina nova que o irmão que eu estou ouvindo. E esse moço agora, ele se desviou da igreja. Se desviou da igreja. Então, veja que são pessoas que não creram coisa nenhuma. Elas entram com alguns objetivos que só Deus sabe e ela sabe, que está lá no fundo do coração, e mais cedo ou mais tarde acaba se tornando escândalos. Deixe-me falar para o irmão, para a irmã aqui, algumas provas de que há pontos difíceis de entender na palavra de Deus. E essas provas nós vemos hoje na teologia. Quem estuda teologia, quem tem contato com a teologia sabe que há realmente pontos difíceis de entender. Eu vou citar alguns exemplos aqui para o irmão, para a irmã. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo que eu vou citar é sempre usando os extremos. A questão, por exemplo, do aliancismo com o dispensacionalismo. Os aliancistas, eles não creem nas dispensações, que são 7 dispensações. E os aliancistas, por exemplo, como eles não creem nas dispensações, eles creem que a igreja substituiu Israel, que Deus não tem mais trato com Israel, que agora é a igreja. Agora, os dispensacionalistas, como eu sou dispensacionalista, nós cremos o quê? Que Israel é Israel, continua sendo Israel, o povo de Deus, e que a igreja é um povo de Deus diferente, é outro povo de Deus. E que Deus trata com cada um diferentemente. E que há as dispensações. Nós não vamos entrar em detalhes, mas eu estou só citando uma discussão que existe no meio teológico. Existem as igrejas hoje que são aliancistas, geralmente a presbiteriana, a metodista, por aí vai. E existe também as igrejas dispensacionalistas. Eu sou dispensacionalista. Então eu estou citando 2 extremos. É óbvio que existem várias ramificações aí do dispensacionalismo, da teologia do pacto. Mas por que que há? Por que que a teologia colocou essa denominação nesses sistemas doutrinários?
porque realmente há pontos difíceis de entender nas Escrituras. Outra coisa também, o arminianismo e o calvinismo. Existem 5 pontos no calvinismo que foram redigidos por Calvino, João Calvino, e depois Armínios, alguns anos depois, ele criou 5 pontos do arminianismo também. Por exemplo, o primeiro ponto, para Armínio, o homem tem livre-arbítrio. Para Calvino, o homem não tem livre-arbítrio. Para escolher sobre a salvação, se quer Deus ou não. O quinto ponto do calvinismo, uma vez que a pessoa é salva, ela não vai perder a salvação. Para Armínio, é possível cair da graça e perder a salvação. Existem aqueles pastores que são calvinistas, existem aqueles que são arminianos, existem aqueles que são arminianos de 4 pontos, e por aí vai. Por aí vai. Por quê? É uma questão difícil de se entender. Eu, por exemplo, eu fico no meio termo na questão do primeiro ponto. Eu creio que o ser humano tem um certo livre-arbítrio, um livre-arbítrio parcial. Para algumas coisas ele pode escolher, para outras ele não pode escolher. O sujeito que mata o outro, ele usou o seu livre-arbítrio e matou. Mas e aquele que morreu? Onde está o livre-arbítrio dele, não é verdade? Mas eu creio que para decidir se crê ou não no Evangelho, a pessoa tem esse livre-arbítrio, ela exerce a livre escolha. Então eu não sou calvinista nesse ponto. Mas no quinto ponto, eu não creio que uma pessoa salva venha perder a salvação. Se a vida é eterna, como que ela vai perder? Então eu não sou arminiano nesse ponto. Mas então é difícil de se entender nessa questão da soterologia, que é a disciplina da teologia que discorre sobre a salvação. Vamos falar também aqui, outro ponto, o método alegórico de interpretação e o método literal. São 2 extremos, vamos dizer assim, os 2 métodos mais usados. Existem outros métodos de interpretação e esses métodos são utilizados para se interpretar a palavra de Deus, a Bíblia, como outros documentos também que não sejam a palavra de Deus. O método alegórico, ele começou na igreja com Orígenes, lá no século II, III. Começou com Orígenes de Alexandria. E muitas igrejas hoje, elas usam esse método para lidar com as Escrituras. Mas outras igrejas, como nós, outros pastores, como eu, nós usamos o método literal, que é aceitar o que está escrito aqui. Por exemplo, se está escrito 1260 dias, então é 1260 dias. Mas quem adota o método literal, o método alegórico, vai ler 1260 dias e vai dizer, não, isso aqui é alegoria. Está escrito 1260 dias, mas quer dizer 1260 anos. Como, por exemplo, os adventistas. Lê lá no Apocalipse as 2 testemunhas, são 2 profetas, está escrito. Aí eles dizem, não, é alegoria. Esses 2 profetas, na verdade, um representa o Antigo Testamento, o outro o Novo Testamento. Então é o método alegórico, espiritualiza tudo que está escrito. E não crê no que está escrito. Agora o método literal aceita as palavras com o seu sentido costumeiro. Se está escrito 1, é 1. Se está escrito 2, é 2. Mas não é fácil. Só de eu estar aqui falando com o irmão e a irmã esse assunto, e eu estou falando por alto, já dá para ver que é um assunto complicado. Por exemplo, o unicismo e o trinitarianismo. Nós somos trinitarianos, nós acreditamos que Deus, ele é um só Deus, mas 3 pessoas. 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os unicistas, tem muitas igrejas por aí que são unicistas,
Eles creem que Deus é um só Deus, mas uma só pessoa, que o Pai, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. São os unicistas. Nós somos trinitarianos. Outra questão, textos receptos e o texto crítico. Você sabia que tem as Bíblias modernas hoje, as Bíblias modernas, sempre que sai um lançamento, ela é baseada no texto crítico. Tem umas que são baseadas só no texto crítico, como é o caso da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Mas a maioria das Bíblias modernas, elas são Bíblias hoje que são baseadas no texto crítico e no texto recepto. Faz uma mistura. Por que nós usamos a Bíblia ACF, corrigida e fiel? Porque esta Bíblia ela é totalmente livre do texto crítico. Ela não tem influência do texto crítico. Ela é totalmente fiel ao texto receptus. O texto receptus, que é o majoritário. Ô pastor Eliezer, me explica mais sobre isso. No momento não dá para explicar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só estou citando o exemplo de uma discussão que há na teologia que mostra que há pontos difíceis de se entender na palavra de Deus. Mais dois exemplos, o amilenismo e o pré-milenismo. Nós somos pré-milenistas, porque nós cremos que Jesus virá antes do milênio. O milênio vai acontecer depois. O milênio é literal. Mas o amilenista crê que não há milênio, ou que nós já estamos vivendo no milênio, que o milênio é aqueles 1000 anos que fala em Apocalipse, é alegoria. E no que se refere ao Apocalipse, existem vários métodos de interpretação, o idealista, o histórico, que estão ali no meio, mas eu vou falar sobre os dois extremos, que é o preterismo e o futurismo. O preterista, ele leu o Apocalipse e diz que tudo se cumpriu até o ano 70 depois de Cristo. Nós cremos que a maioria do Apocalipse ou está se cumprindo, capítulo 2 e 3 está se cumprindo, e do capítulo 4 em diante tudo é futuro. Nós somos futuristas. Então há uma discussão sobre o Apocalipse nesse sentido. Então eu citei, devo ter demorado uns 10 minutos aqui só para citar algumas discussões da teologia, para mostrar que existe realmente pontos difíceis de se entender nas Escrituras. Mas, o que eu tenho para dizer para você, meu irmão e minha irmã? Principalmente você que ainda é menino, você que ainda está tomando leite espiritual, está nos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Tenho a dizer para você o seguinte, que se você é de Jesus, você não vai se confundir com nada disso. Nada disso. Por quê? Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Mas antes, vamos ler aqui Mateus 18, do 1 ao 4. Para confirmar tudo que nós dissemos, agora vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Mateus 18, do 1 ao 4, diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome o menino, tal como este, a mim me recebe. Veja o que Jesus disse: se não vos converterdes, não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque para a pessoa acreditar, ela tem que se tornar humilde como uma criança. Tem que se converter de soberbo, de orgulhoso, de sabe tudo, para um menino, uma criança que não sabe nada, e crê no Evangelho. Mas muitos não querem ser humildes, não acreditam, né? Os que não se tornam como uma criança não acreditam no Evangelho. 1 Pedro 2, 1, 3. Lembrando que nós estamos mostrando na Bíblia agora tudo que nós discorremos sobre aqui.
1 Pedro 2, 1 a 3, diz assim, 1 Pedro 2, 1 a 3, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Olha aí, o leite racional, viu? Confirmou o que eu disse no início? A pessoa larga o pecado, se converte, crê no Evangelho, então ela começa a aprender os primeiros rudimentos, os primeiros ensinamentos que são mais fáceis da palavra de Deus. Vamos para Hebreus 5, 9 a 14. Hebreus 5, 9 a 14. Diz assim, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Olha aí. Olha que interessante. Muito temos a dizer de difícil interpretação. Vamos continuar. Porquanto vos fizeste negligente para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Lembra que eu falei muito essa frase no início? Os primeiros rudimentos da palavra de Deus? Que ele vai dizer que é o leite. Olha só. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu tenho a dizer para você que é menino ainda, você não sabe discernir, vai chegar a hora. Se você realmente é ovelha de Jesus, você realmente creu, vai chegar a hora que você vai ter os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém, meu irmão? Minha irmã? Graças a Deus. Agora, o título da mensagem, pontos difíceis de se entender. Onde nós vemos isso na Bíblia? Em 2 Pedro 3, está escrito assim, vamos ler com atenção. 3, 13 a 18. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há... Olha o que vai vir a seguir agora. Há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem. Sabe quem que é os indoutos inconstantes? É os que não creram, que se filtraram na igreja sem crer, sem se tornarem como uma criança. Então eles torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Os homens abomináveis, eles estão por aí, não esqueça disso. Se na época dos apóstolos eles já estavam infiltrados na igreja, e hoje? E isso prejudica muitos irmãos sinceros. O escândalo, ele vem... O tropeço vem para muitos que são sinceros, prejudica muitos. Então veja que há pontos difíceis de entender. E nessa época aqui, Pedro chama os escritos de Paulo como escritura sagrada. Ele já acreditava, ele já conhecia as cartas do apóstolo Paulo, né? Para terminar, para simplificar, no fundo, meu irmão, minha irmã, o que resta para nós dizermos é o seguinte:
ou se é ovelha ou não. Ou se crê na palavra de Deus ou não se crê, ou se crê no Evangelho ou não se crê. No fundo, tudo termina nisso, nessa explicação. Veja o que Jesus diz em João 10, 22. Olha só. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo e no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Agora observe o que ele vai dizer aqui. Mas vós não crestes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vo-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Meu irmão, minha irmã, você crê no Evangelho? Você é a ovelha de Jesus? Então fica tranquilo. O que você entende, for para você entender, você vai entender agora. Jesus vai levar você a entender. O Espírito Santo te leva a entender o que for para entender. E o que você não entender, não se preocupe. Você não entende agora, talvez você vai entender daqui 1 ano, daqui 2 anos. Talvez tem coisas que nós vamos entender só quando chegar no céu. Mas o fato de haver pontos difíceis de entender, e a teologia mostra isso, até colocando denominações nas maneiras diferentes de pensar, não é verdade? Não significa um risco para a sua fé, se você realmente creu em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem é a ovelha dele não precisa se preocupar com nada. O que for para você entender, ele mesmo vai levar você a entender. Mas o importante é se nós cremos ou não. Eu criei no Senhor Jesus. Eu sou ovelha de Jesus. Sabe que tem coisas que eu não entendo, não sei explicar da palavra de Deus? Outras coisas eu sei explicar, outras eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O Senhor Jesus está aqui. Jesus está aqui comigo. Eu sou ovelha dele. Eu tenho a vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso é o que importa. Isso você entende, né, meu irmão, minha irmã? Então, glória a Deus, graças a Deus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.